se sentiu ansiosa ou ansioso ao se deparar com uma situação social? Pode ser aquela sensação de aperto no peito, pensamentos negativos aí tomando conta da mente, ou até mesmo a vontade de se isolar, né? Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade social e como superá-la, então não sai daí! Olá, sou Gabriele Costa, psicóloga, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ansiedade social, tá? O que é, como a gente pode superar, tá bom? Então eu vou direto ao ponto. Gente, a ansiedade social, ela não é um problema incomum, né? Muitas pessoas enfrentam dificuldades em interações sociais, tá? Seja em reuniões de trabalho, eventos sociais ou até mesmo aí conversas informais. É importante destacar que você não está sozinho ou sozinha nesse barco, nessa experiência, tá? Fora que é muito comum, né, nos sentirmos aí receosos com o julgamento alheio. Isso faz quase que parte da nossa construção como indivíduo, tá? É claro que uns em níveis mais elevados e outros leves, né? E é isso, esse é o ponto-chave, esse é aí o assunto principal para a gente observar, tá? O que vai diferenciar aqui, então, obviamente, é a escala de prejuízo, a intensidade, ou seja, se você deixa de fazer coisas por medo da avaliação negativa dos outros, né? E se isso começa aí a impactar e prejudicar diversas áreas da sua vida, você precisa começar a observar, tá? Então, diante aí do que eu vou trazer nesse vídeo, né? Vamos abordar o que de fato está por trás da ansiedade social. Por que nos sentimos dessa forma? Como o medo do julgamento e a preocupação com a opinião dos outros nos afetam, né? Vamos explorar essas questões para elevar nossa consciência sobre o assunto, ok? Afinal, né, um lema que sempre eu trago aqui nos meus vídeos e quem me acompanha sabe é que o conhecimento transforma, o conhecimento liberta. Por isso, já compartilha esse vídeo com alguém, tá? Que precisa aprender mais sobre a ansiedade social. Ok, gente? Bom, então quando, né, nós pegamos aí o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, né, ele nos aponta alguns critérios para identificarmos a ansiedade social, tá? E ele fala que é um medo ou ansiedade acentuados, né, acerca de uma ou mais situações sociais em que você se sente exposto a possíveis avaliações por outras pessoas, tá? E com isso você teme agir de forma a demonstrar para os outros que você está ansioso ou ansiosa. Então você tem medo, né, de que as pessoas notem que você está suando, tremendo, que você está começando a ficar vermelho. Fora o medo de ser constrangido, humilhado, aquele medo de passar vergonha, tá? E por isso, você acaba aí se esquivando dessas situações, ou seja, das situações sociais. Para quê? Para se proteger, né, de todos esses pensamentos que sua mente acabam aí criando. Ok até aqui? E você pode, né, estar aí se perguntando, mas Gabriele, por que uma pessoa fica ansiosa socialmente? De onde vem essa ansiedade, né, social? Gente, as causas, tá? Elas são multifatoriais, ou seja, vários fatores juntos que despertam os sintomas. E que fatores são esses? Genética, convívio familiar, né? Ambiente, né? Em que você está inserido, possíveis traumas, experiências sociais frustrantes e por aí vai. Ou seja, um combo, tá certo? E agora, entendemos isso, entendemos o que o DSM fala, né, um pouquinho, de forma resumida, obviamente, sobre o transtorno de ansiedade, entendemos que as causas, né, desse transtorno, ela é multifatorial. Agora a gente vai falar sobre soluções práticas, tá, que pode te ajudar a superar a ansiedade social. Então eu vou abordar aqui estratégias que vão desde técnicas de respiração e relaxamento, até a mudança de perspectiva em relação às interações sociais. Ou seja, né, a gente chama na psicologia de reestruturação cognitiva, ou mesmo aí que é mudança de pensamento, flexibilização de pensamento, buscar pensamentos alternativos para determinadas situações, tá certo? Bom, quando eu, né, recebo alguém aí com ansiedade social no meu consultório, por exemplo,
antes de qualquer coisa, né, eu faço, obviamente, com ela uma anamnese, que é uma avaliação, são perguntas, ela vai me contar da vida dela, eu vou perguntar o que eu acredito que precisa ter nessa anamnese, né, é para que eu tenha um panorama geral desse paciente, tá bom? Então, é basicamente um questionário, né, que eu aplico porque eu quero conhecer meu paciente, eu quero saber sobre o histórico de vida dele, das dificuldades, né, não só com a ansiedade social, mas como um todo, tá? Então, o principal é entender qual que é o principal objetivo dele com a terapia e tudo mais. E por que que eu estou te falando isso, né, da forma que eu inicio os meus atendimentos? Porque para que a gente consiga mudar qualquer coisa em nossas vidas, primeiro, nós precisamos tomar conhecimento sobre elas, tá? Então, quando você se conhece, sabe das suas dificuldades, dos seus pontos fortes, sabe das raízes aí das suas crenças, das suas vulnerabilidades, você tem um mapa por onde começar. E é justamente o que a anamnese me fornece, né? Uma avaliação geral, um mapa para eu entender, para eu conhecer meu paciente, para eu ajudá-lo a se conhecer melhor e aí a de fato começar essas mudanças significativas, né, na vida, no que ele quer para ele, tá? Então, uma primeira sugestão para você é se conhecer, né? Saiba exatamente quais são as suas maiores vulnerabilidades e aí por diante, tá bom? Posteriormente, né, nós seguimos nessa ideia de saber um pouco mais sobre quem você é e então eu faço junto com o paciente uma escala de desconforto, tá? Onde a gente vai listar todas as situações sociais que gera desconforto, da maior a menor. Isso para que a gente saiba exatamente com o que a gente está lidando, para que ele saiba exatamente, né, do que ele tem medo em uma interação social, por exemplo, tá? Aqui é como se a gente estivesse aí colhendo informações para saber quais as situações a gente vai se expor futuramente, a gente vai trabalhar futuramente, tá? E com isso em mãos, eu começo a reestruturação cognitiva desse paciente, ou seja, nós vamos trabalhar os pensamentos, as regras, os pressupostos, as crenças, tá? Aqui a gente entende como esse paciente interpreta as situações, de que forma ele vê as situações, quais os pensamentos e comportamentos ele tem diante de uma situação social, tá? E essa, digamos que é a cereja do bolo, gente. Porque se você apenas se expor a situações que geram medo, sem preparar a sua mente para isso, não vai adiantar nada. Pode até piorar, né? As situações podem até começar a gerar aí muito mais desconforto do que antes, tá? Por isso, comece a questionar primeiro, vai a dica aí, os seus pensamentos, né? Comece a avaliar situações sociais, né? E se questione. Poxa, por que eu penso assim? Dá para interpretar essa situação de uma outra forma? De uma maneira mais flexível, tá? Sempre se pergunte, o que está passando na minha cabeça? Por que eu estou me sentindo ansioso ao ter que puxar assunto com fulano, ao ter que me expor no trabalho, ao ter que ir a uma entrevista de emprego? O que está acontecendo comigo? Comece a entrar em contato consigo mesmo, tá bom? E após esse preparo, né, e voltando um pouquinho, eu tô trazendo o que eu costumo fazer no consultório, tá? Para vocês tentarem aí alternativas para fazerem, né? A gente fala na TCC que a gente prepara o paciente para ele ser o seu próprio paciente, né? Então, que essas estratégias que eu tô trazendo aqui, o que eu faço no consultório, que se de alguma forma puderem ajudar você, tá? Por isso que eu estou elencando como que é feito esse tratamento, né? Como que eu ajudo um paciente a superar a ansiedade social dele, a lidar com a ansiedade social dele, tá bom? Então aí após, né, esse preparo, após você entender o que você está pensando, por que que você está pensando, como que você está interpretando determinadas situações onde você precisa interagir, aí sim você vai para o campo de batalha. Aí sim você começa a se expor a situações que você listou, né? Lembra que eu falo com o meu paciente, que eu falo na terapia? Lembra que eu falo que no início da terapia eu faço junto com o paciente uma hierarquia, né? De medo, enfim, de receio? Faça a sua lista. Quais situações você tem receio? Quais situações te geram medo e desconforto, né? E aí, feita essa listagem, né? Eu vou começar com o meu paciente, expor ele aos poucos a essa listagem, né? Então eu vou hierarquizar, obviamente, essa lista. Então essa lista vai iniciar
das situações que para ele tem menos intensidade, gera menos desconforto, até as que geram muito medo e muito desconforto. E a gente vai se expondo aos poucos, trabalhando, né, com calma e assertividade, tá? É importante também, gente, você aprender técnicas, estratégias de respiração, de relaxamento. Isso te ajuda antes, durante e depois das exposições. Então procura aí no YouTube. No canal eu acredito que eu tenha um vídeo, né? Então procura como é que faz a respiração diafragmática, dicas de relaxamento, né? Para que você tenha esse recurso a seu favor, né? Quando você for se expor, tá bom? E por fim, é preciso que você aprenda a validar suas conquistas, seus avanços, né? Essa validação do seu progresso te ajuda a fortalecer e colher evidências, tá? De que você consegue, de que você dá conta, né? Se você quer aprender mais sobre como superar a ansiedade social, deixe um comentário aqui embaixo falando para mim qual a sua dúvida, tá? Porque aí eu posso criar, né, gravar mais vídeos aqui para você te ajudando com esse assunto. Certo, gente? Então, finalizando aí, a ansiedade social não precisa ser um obstáculo na sua vida, tá? Ao compreender aí as suas causas e implementar estratégias eficazes, é possível sim encontrar mais confiança, conforto em situações sociais, tá? Lembre-se de que você é capaz de superar essa barreira, certo, gente? E se você percebe, obviamente, né, que existe aí um sofrimento significativo por causa da ansiedade social, o ideal, obviamente, é que você busque a ajuda de um profissional para lidar com isso, tá bom, gente? Bom, é isso, vamos juntos nessa jornada aí, rumo a uma vida mais leve e confiante, certo, gente? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!